Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do workshop de projeto e execução de lajes treliçadas. Quem está aqui com a gente, ó, Orival, boa noite, Fabiano, Jefferson, Alexandre de Santo André, grande Ricardo, Ronaldo só no aguardo, Alexandre desde as 15 para não esquecer, é isso aí. Valeu, Aliston, boa noite. Obrigado, Bruno. Joinha dado, ó. O pessoal já sabe para ficar gravado. Já vai dando aquele joinha. Boa noite, Kelson. Vai mandando aqui que cidade vocês são. Limeira. O Anderson, ex-aluno do NASP. Bora, Renan, Nathaniel. Pessoal, ontem a live foi muito produtiva, mas live televisada é um assunto bem mais amplo, né? E a gente precisa acertar todas essas arestas aí. Otávio, Jamari Rondônia, ó, o Carolina de Cotia, Tiago de Santa Maria no Espírito Santo. Por que eu peço o pessoal falar a cidade, né? Porque isso aqui também, além do workshop, é um network. Então, quando você se apresenta e os demais colegas sabem que você, às vezes, é próximo, uma cidade perto, né? Rio Grande do Sul, ó. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Já estive lá. Contagem, Candeias, é uma oportunidade muitas vezes de você fazer negócios. Silvia, boa noite. Fernanda, Bananeiras na Paraíba, Fabiano. Bom, enquanto isso, vamos começar. A gente tem bastante coisa para fazer. Grande Edson Betim, quanto tempo a gente não se fala? De Ubatuba, linda cidade de Ubatuba. O Johnny aqui de Campinas, Mariana de Cotia também. Tive em Cotias recente também. Vamos para cima? Então bora lá. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do workshop de execução de lajes treliçadas. Eu sou o professor Rangel Lage, engenheiro civil, calculista estrutural, há mais de 15 anos e especialista em estrutura de concreto armado. Durante esse workshop, nós estamos te mostrando como projetar, executar lajes treliçadas corretamente e como ganhar dinheiro com isso. E você que está aqui já sabe que esse mercado oferece oportunidades lucrativas para quem domina essa técnica, mas além disso, você está aqui porque quer segurança na hora de projetar e executar lajes treliçadas. Vou colocar já o nosso professor Arthur. Tudo bom, Arthur? Seja bem-vindo. E aí, Rangel, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, pessoal. Bom ter vocês aqui de novo. Quem ainda está querendo chegar, chega mais. Avisa a galera nos grupos que está começando, vai ser top. Isso aí. Chama todo mundo. Quem assistiu a aula de ontem e não assistiu de hoje vai ficar capenga. E chama a gente para assistir junto, pessoal. A gente comprovadamente, quando você participa de algo assim, com mais pessoas, né, você tem mais resultado. Você compartilha mais, você cobra mais, você com esse senso de equipe mesmo, né? Bom, eu sei que muitos de vocês já estão sabendo, que sabem as condições exclusivas de pré-venda da segunda turma do curso de lajes treliçadas vai rolar. Se você não está sabendo, calma que eu vou te explicar tudo no final dessa aula, porque amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai abrir vagas para essa segunda turma. Mas eu já adianto que vocês que estão aqui comigo terão a oportunidade de garantir o curso com 50% de desconto. Uma oportunidade que vai ficar disponível por pouco tempo. Antes de começar o conteúdo da aula, que o Arthur já está aí ansioso, né? Vamos lembrar um pouquinho da aula de ontem. Na aula de ontem vocês aprenderam sobre lajes treliçadas, diversos tipos, bases e aplicações de projeto, lajes nervuradas, vantagens das lajes treliçadas em relação ao outro sistema e como fazer isso de maneira correta, com vários detalhes importantes de projeto que é importante você saber. Tinha até gente pedindo ontem os DWGs daqueles projetos. Então calma aí, é importante vocês primeiro entenderem, senão fica aquele copia e cola sem sentido. Bom, agora que revisamos, pega o seu caderninho e nós vamos pôr a mão na massa. Lembrando que o material de ontem foi enviado exclusivamente nos grupos de WhatsApp de inscritos.
Se você não está inscrito, corre para se inscrever. E quem entrou depois do envio, fica tranquilo que a gente vai reenviar e que tem senha o material da aula de ontem. E a senha, para você saber, tem que assistir a aula de ontem. Beleza? Que ontem é ontem, hoje é hoje. E vamos para frente. Arthur, bora para a aula? Bora lá. Bem, galera, para quem não assistiu ontem, depois da live aqui, assista ontem, ok? Muitos conceitos interessantes que a gente passou ontem. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um estudo de caso de 2 obras que eu tive a oportunidade de fazer o projeto das lajes treliçadas há alguns anos. Em 2008, Rangel, já faz aí um tempinho já, viu? Faz a conta aí, faz tempo. 2008 foi quando eu comecei no escritório de cálculo, né? Faz um tempinho. Já faz um tempinho. Já tava dando braçada. E aí eu fiz esses 2 projetos aqui. Eu quero explicar para vocês um pouco do contexto desses 2 projetos, ok? Para vocês entenderem. A época que eu desenvolvi esses projetos, eu trabalhava no escritório de cálculo, e esse escritório de cálculo prestava serviço para uma grande empresa que fabrica treliças, e nós fazíamos estudos da viabilidade de transformar lajes maciças, lajes cuboplástica e outras formas de laje em lajes treliçadas em edifícios de diversas partes do país, com diversos parceiros calculistas naquela época. E nós trabalhávamos nisso. Nesse contexto aí, que eu fiz esses 2 projetos aqui que eu quero apresentar de forma resumida para vocês, porque não dá para a gente exaurir todas as hipóteses aqui que a gente tem, tá? Mas quero apresentar para vocês principalmente a parte do detalhamento desses projetos, para vocês entenderem como que um projeto de laje treliçada deve ser detalhado, você entender como é que ele funciona, tá certo? Bora lá então, Rangel? Bora. Enquanto isso, eu quero incentivar vocês a digitarem no chat as suas dúvidas. Após esse estudo de caso, a gente vai fazer um tempinho de perguntas e respostas, tá? Daquele jeito que vocês viram ontem. Arthur não tem meia conversa, vai falar o que é e pronto. Né? Não tem essa sabonetada, não. Perguntou, a gente responde exatamente como vocês perguntaram. Então, manda suas dúvidas, isso é importante para a gente. Vamos lá, Arthur. Beleza, então. Só dando uma explicação, hoje eu estou sozinho, né? O meu colega, o professor Leandro Kister, que estava com a gente ontem, ele, nesse momento, está na sala de aula na faculdade. Nós somos professores e hoje caiu justo no horário aí, mas ele manda um abração para todo mundo aí também. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, Rangel, só para a gente conseguir já enxergar aqui. Tá aparecendo aí? Já. Um AutoCAD. Beleza. É no AutoCAD mesmo, tá? O compartilhamento hoje vai ser aqui no CAD, beleza? Isso aqui são projetos aí de 2008, então naquela época a gente não estava ainda tanto no mundo BIM que nem existe hoje, né? Então a gente tem que aprender a ler umas plantas aí. O primeiro empreendimento aí que eu quero mostrar para vocês, esse empreendimento, eu vou tomar a liberdade de resguardar alguns nomes e localidades e coisas desse tipo, tá? Por conta de questões aí com o cliente que nós tratamos à época. Nós temos esse empreendimento, é um empreendimento de uso misto, uma torre empresarial e uma torre residencial. Então aqui nós temos um esquema da implantação, mais ou menos, né? Não é bem implantação, mas a gente já pode ver. Aqui nós temos uma torre que é a torre empresarial, esta daqui,
e aqui a torre, que é a torre residencial. E interligando as duas torres, nós temos 5 pavimentos de estacionamento, ok? Que vão aí ser trabalhados, ok? E foram construídos. Aqui mais uma ideia do estacionamento, né? Uma arquitetura bacana, bem sofisticada, com jardim na parte interna, um empreendimento grande, tá? Não é pequeno, é realmente um prédio de um porte interessante, ok? Mais algumas visões aí que a gente tem. Aqui, mais outra, né? E eu quero chegar aqui nessa parte aqui. Aqui nós temos um esquema do início da torre comercial, ok? Então, como é que ela foi idealizada aí? Nós temos, ela é relativamente estreita, né? Lembrando que essa obra aqui ela está de frente para o mar, então as ações de vento sobre essa edificação são fortes. E ela é relativamente estreita. Nós temos aqui o núcleo central na parte comercial, né? Caixas de escada, alguns pilares já pré-definidos aqui, né? Pilares parede, para garantir a estabilidade global da edificação, ok? Para garantir essa estabilidade global da edificação. E aqui um esquema dos pavimentos tipo da torre residencial. Então, eu vejo que nós temos bastante esconceidade na estrutura, tá? Uns recortes, ok? Conforme vai subindo, fica dentado isso, né? Um efeito arquitetônico diferente. E os apartamentos aqui são apartamentos... nesse nível aqui são menores, conforme a torre vai crescendo, os apartamentos vão ficando maiores, até os 2 últimos andares conjuntos, os 4 últimos andares serem 2 duplex, né, que nós temos aí. Aqui uma vista esquemática da elevação da minha estrutura, né? Então nós temos alguns subsolos aqui, né? O nível do terreno seria esta linha aqui. Seria essa linha aqui, meio amarelinha, tracejada, e nós temos aqui, então, essa parte inferior, como é num trecho que, de um lado, nós temos solo, do outro lado, nós não temos terreno com uma inclinação muito forte, então parte fica contido, parte fica exposto, as garagens e as torres aí. Totalizando aí, até aqui em cima, na parte superior aqui, 34 pavimentos habitáveis, depois nós temos aí da cobertura, casa de máquinas e L-ponto e coisas do tipo aí. Então é um prédio relativamente grandinho, né? Não é muito pequenininho, não. Mudando a planta aqui, nós temos outra vista aqui, já dos pavimentos superiores agora, já com deck de piscina e outras salão de festas e outras utilidades do edifício na parte superior, lá na parte superior. E aqui a parte da cobertura final, em cima, né, mostrando onde é telhado, onde é descoberto, laje impermeabilizada e assim por diante. Bem, essa é uma visão geral da arquitetura. Quando nós vamos fazer um projeto estrutural, né, para aqueles que não estão muito familiarizados com essa parte do projeto estrutural, nós precisamos estudar bem a arquitetura. O projetista estrutural, ele existe para respeitar a arquitetura, né? A concepção arquitetônica, a forma da edificação, é o objetivo, é o que o cliente quer que a gente respeite. E como nós vamos deixar esta forma estável, em pé, economicamente viável, é o grande papel do projetista de estruturas. Ok? Bem, a solução inicial adotada para todas as lajes dessa edificação aqui era lajes em cuba plástica. E nós fizemos um estudo aqui para transformarmos essas lajes em lajes treliçadas, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui
um pouco desse estudo. Uma das partes que nós estudamos aqui e que eu vou apresentar para vocês está na garagem. Então, uma das partes da garagem, separadas devidamente por juntas de dilatação, quando os pavimentos são muito grandes, nós precisamos ter a separação por juntas de dilatação. Isso é fundamental que a gente tenha isso, né? Essa separação, ela contribui aí para não aparecerem depois as fissuras causadas por retração, causadas por outros tipos de movimentos da estrutura. Importante, já falando aqui, não é exatamente de laje treliçada, mas de maneira geral, uma dica aí, quando nós temos uma torre que está apoiada sobre pavimentos de garagem, esses pavimentos de garagem têm uma área muito maior do que a área da torre, é interessante separarmos a projeção da torre por juntas de dilatação em relação aos outros pavimentos, para que as movimentações de recalque mesmo que nós temos não venham a gerar problemas nas lajes e nas vigas, aí nessas junções. Obviamente, a fundação da torre ela é mais profunda e mais robusta do que a fundação dos pavimentos de garagem que estão fora da projeção da torre. Mas sempre há uma movimentação, um pouquinho de movimentação. E uma coisa importante que a gente sempre tem que ter em mente, todas as edificações afundam um pouco. Tá? Isso daí é assim que funciona. Existe acomodação. O que não pode é essa acomodação ser exagerada, e aí você ter um afundamento exagerado da edificação, e você também não pode ter um afundamento diferente entre partes da edificação, que é o conhecido recalque diferencial, que aí você tem inúmeros problemas estruturais causados por isso. Então, voltando aqui à laje treliçada, a opção adotada foi uma laje lisa, uma laje apoiada diretamente sobre os pilares, com vigas no contorno. Então, aqui no contorno existem algumas vigas, tá? Com a sua determinada espessura e altura, ok? E os pilares e a nossa laje lançada aqui. Então, vou pegar aqui uma região central. Essa nossa laje aqui, ela para atender aos critérios do estado limite último e o estado limite de serviço, principalmente aí, questões relativas à flecha e abertura de fissuras, né? Porque a gente precisa cuidar, essa daqui está na zona, está numa classe de agressividade ambiental 3, né? Nós temos que cuidar com isso daí. Então, na região dos pilares, é feito um maciço. Então, esses quadradinhos aqui são os elementos de enchimento de EPS, isso é uma laje bidirecional. Lembrando que uma laje plana, uma laje lisa aqui, precisa sempre ser apoiada diretamente nos pilares com elementos maciços de concreto. Então, 38,5 centímetros de altura acabada esta laje. Quais são os vãos que nós temos aqui? A ordem de Arthur, desculpa só te interromper, aproveitando duas coisas aí enquanto está desenvolvendo, que eu esqueça. Primeira coisa, essa pergunta foi feita ontem. Esse é um projeto na região litorânea, classe 3. Em relação aos cobrimentos das treliças pré-fabricadas, a gente comentou ontem, enfim, de acordo com o NBR 6118, há alguma diferenciação na fabricação já ou não? Veja só, nós precisamos respeitar os cobrimentos da 6118, tanto no concreto moldado em loco, quanto no concreto pré-fabricado. Nesse caso aqui, a recomendação é que a treliça seja pré-fabricada, não apenas pré-moldada. O pré-fabricado tem um rígido controle de qualidade, especificado claramente o que precisa ser feito lá na NBR 9062, que é a norma de pré-moldados. Okay? Então, quando você trabalha dentro daqueles parâmetros ali, você pode reduzir um pouco o cobrimento nominal. Dando uma classe para trás, né? Pula uma classe para trás. Outra coisa que ajuda, nós conseguimos reduzir o cobrimento nominal aumentando o FCK da sapata também. Tá? Fazendo o concreto de um FCK maior na sapata. Depois o FCK aplicado em obra pode ser um FCK diferenciado.
e aí geralmente a gente consegue atender. Mas eu já tive casos onde uma sapata de 3 centímetros de altura não atendia para eu fazer o cobrimento. Então nós conversamos com o fabricante conseguiu atender a obra, fabricando uma sapata com 4 centímetros de altura, para garantir o cobrimento. Também numa outra obra que a gente projetou, aí já foi para o município do Guarujá, aqui em São Paulo, que também é a mesma coisa desse caso aqui. Tá. E a outra a gente acabou citando ontem, mas talvez a gente não foi tão incisivo. Essa é uma laje treliçada bidirecional. O que torna ela bidirecional? O que no projeto eu devo fazer para que ela tenha esse comportamento mais parecido com a laje maciça? Então, pensando, imagine que entre esses pilares aqui nós tenhamos vigas. Nós teríamos entre esses 4 pilares aqui um quadrado, praticamente um quadrado. Esse quadrado aqui, ele faz com que a nossa laje tenha capacidade de transferir cargas tanto na direção vertical quanto na direção horizontal aqui. Okay? E isso torna uma laje bidirecional. E então, para fazer uma laje treliçada bidirecional, eu preciso ter nervuras, geralmente espaçadas de igual intereixo. No caso aqui, o intereixo era 59 centímetros para os dois lados. Tá? E eu tenho, num sentido, eu tenho as vigotas, e no outro sentido, eu tenho as nervuras transversais, que são feitas, no caso do EPS, pelo próprio encaixe dos blocos de EPS, um no outro. Tá? E já forma ali a largurinha da nervura transversal. Tá? Perfeito. É bem interessante isso. Perfeito, pode seguir. Bem, a distância média aqui que nós temos entre o eixo dos pilares é em torno de 10 metros. Ok? E nós temos uma laje de 38,5 centímetros, nesse caso, que é 31 centímetros de EPS e 7,5 de capa em cima, de mesa de concreto em cima. Tá? Então, formando os 38 centímetros e meio. Neste caso aqui. Aproveitando esse ponto. Qual que é a capa mínima e por que em alguns casos a gente passa do mínimo de espessor de capa? Bem, a capa mínima estabelecida em norma é 4 centímetros. Tá? Para qualquer altura de laje. Mas eu, particularmente, não gosto da capa de 4 centímetros. Tá? Porque a capa de 4 centímetros é muito difícil de você conseguir garantir os cobrimentos das armaduras superiores. Tá? Então, uma capa de 5 centímetros é muito mais usual, muito mais fácil de você trabalhar. Agora, quando você tem lajes com uma altura maior, a capa recomendada mínima seria 6 centímetros. Ok? Agora, não vale a pena você fazer uma laje com um enchimento, um bloco de enchimento de 16 centímetros, por exemplo, fazer uma capa de 10. Você está colocando uma laje maciça em cima de uma nervurada. Não faz sentido. Tá? Então, as capas usualmente praticadas em lajes treliçadas vão aí, na maior parte dos casos, de 4 centímetros até 8 centímetros de altura. Okay? Tá, em termos de projeto de dimensionamento, vamos pensar numa laje comum. Vamos pensar no comumzinho ali, um vãozinho de 5 metros, uma laje de LT12, 12 mais 4, beleza. Para dar 16 total. Se ao invés de eu usar uma capa de 4, eu usar o 5, ou 6, ou 7, em termos de dimensionamento, que diferença faz a capa ser mais alta? A capa mais alta, quando o vão da laje é pequeno, ele não contribui muito na questão de redução de armadura. Vai ajudar um pouco na flecha, né, porque aumenta a altura da laje e diminui aí a flecha, porque aumenta a inércia. E nós vamos ter uma questão mais aí de consumo de concreto maior, né? Ou a gente usar aí uma capa muito espessa em uma laje pequenininha. Tá? Não é vantagem. Então, numa laje pequena aí, 5 centímetros de capa já é mais que suficiente. Agora, quando a gente começa a trabalhar com intereixos muito grandes, tá? Acima de 65 centímetros, por exemplo, e quando nós começamos a trabalhar com lajes de uma responsabilidade de carga maior, com vãos maiores,
que a sua altura fica maior e a mesa de compressão na parte superior precisa ser maior, usar uma capa um pouco mais espessa, 6, 7 centímetros é mais interessante. Tá? Isso vai da experiência que a gente vai adquirindo com o desenvolvimento dos projetos. E a experiência que a gente vai adquirindo a gente vai jogando aqui, ó, eu pego essa laje, coloco 5 centímetros de capa, pega essa laje, agora a mesma laje, coloca 6 centímetros, comparo os resultados, vejo as diferenças e escolho a melhor opção para mim ali. Okay? Perfeito. Aí, por último, para você continuar o projeto, por que utilizaram a laje bidirecional nesse projeto ou em geral? Há uma redução. O que eu ganho com isso do ponto de vista de projeto? Porque fazer bi lajes convencionais que são apoiadas sobre vigas, quando a laje tem uma forma mais quadrada, naturalmente os carregamentos tendem a caminhar tanto na direção X quanto na direção Y. Logo, eu usar uma laje bidirecional, eu tenho um ganho de redução de altura. A laje diminui a altura, e ao diminuir a altura, eu consumo menos material, menos concreto, um monte de coisa, ok? Aí você vai dizer, mas na outra tem muito mais nervura na outra direção. Tem mais nervura, só que para você fazer passar numa laje quadrada, armada apenas em uma direção, uma altura que passe nas flechas, passe em todos os critérios, você acaba empatando com uma laje bidirecional. Só que a laje bidirecional tem uma altura acabada bem menor do que a laje unidirecional quando o formato é quadrado. Quando o formato é mais alongado, mais retangular, quando a relação de lados supera 1,5, ok, para lajes nervuradas, é interessante a gente já trabalhar com uma laje unidirecional, ok? Agora, as lajes lisas, tá? Que são essas lajes diretamente apoiadas sobre os pilares, que nem esse caso aqui, elas precisam ser bidirecionais. Por quê? Porque a transmissão de esforços horizontais do vento entre os pilares que vão gerar a estabilidade global da minha edificação corre pela laje, porque eu não tenho vigas. Então, a laje precisa ter a função de placa, que todas as lajes têm, que é receber cargas perpendicular ao seu plano, e a função de membrana, que é receber também cargas paralelas ao plano. E apenas lajes nervuradas bidirecionais é que nós consideramos funcionarem como membrana. Obviamente, as lajes unidirecionais, a capa consegue transferir um pouco de esforço horizontal também, mas é pouco, não é muito, e aconselhavelmente em edifícios altos aí que necessitam garantir a estabilidade global através da ligação laje-pilar, a laje precisa ser bidirecional. Então, chamado diafragma rígido. E só para responder, o colega perguntou aqui, sim, as nervuras sempre armadas, a gente falou ontem sobre isso, né? E sempre adequadamente armadas. Dimensionadas. Adequadamente dimensionadas, sempre armadas. Então, nesse caso aqui, as minhas vigotas vão estar dispostas no sentido outra vertical. Pergunta, aproveitando que está aí, do Alexandre. Como que fica a emenda dessas vigotas nesses vãozão aí? A emenda das vigotas, né? Nós não fazemos uma emenda dentro... No caso aqui, a vigota, ela máxima, a gente vai conseguir 12 metros, né, para o gabarito de transporte, aquela coisa toda. Então, a emenda das vigotas é feita com critérios de concreto armado, armadura de transpasse. Então, qual é a armadura que eu tenho dentro da sapata da vigota? Eu tenho uma armadura ali, sei lá, 2 ferros de 12,5 milímetros, meia polegada. Eu vou calcular uma emenda com 2 ferros de 12,5 milímetros, comprimento de transpasse para um lado, comprimento de transpasse para outra vigota da frente. A mesma emenda eu faço no banco superior, ok? E, geralmente, a gente tenta casar uma dessas emendas em uma das nervuras transversais. Então, eu tenho aqui uma região que eu vou ainda ter um concreto, um acabamento de concreto, né, para não ficar uma vigotinha, às vezes, de topo certinho uma com a outra, fica um pouquinho distanciada, vai entrar um concretinho ali, e eu tenho a emenda feita por transpasse, normalmente. Passando um tanto da sapata concretada, isso. Calculado de acordo com o NBR 6118. Lembrando que, se eu for fazer todas as emendas
na mesma linha, eu preciso multiplicar o comprimento de transpasse por 2, pelo critério da NBR 6118. Tá, o Diego fez a pergunta aqui, eu vou repetir para ficar claro, tá, Diego? Ele está perguntando por que a laje unidirecional não recebe as cargas horizontais. Ele não falou isso, ele falou que a eficiência é baixa, porque a região de maciço é só 4 centímetros, e isso tem uma baixa inércia, né? Só por isso. Exatamente. Na verdade, a laje unidirecional ela consegue absorver muito bem as cargas horizontais no sentido das vigotas. Agora, no sentido transversal às vigotas, aí é só a capa mesmo que está funcionando ali, algumas nervurinhas transversais. Isso aí. Tá? Vamos em frente. Agora, olha só. Aqui as minhas vigotas, então, vão estar nesse sentido, no vertical, né? E no horizontal aqui, a gente vai chegar lá mais um pouquinho, né? Veja só, esse meu projeto aqui resultou em uma área efetiva de laje 1.213 metros quadrados, nesse pedaço da garagem aqui, um volume de concreto de 225 metros cúbicos e uma espessura média, que é um parâmetro interessante, de 17,69 centímetros. O que é espessura média? É você pegar o volume do concreto e dividir pela área da laje. Equivaleria a uma laje maciça de 17,7 centímetros. O problema é que uma laje maciça de 17,7 centímetros, eu não conseguiria atender os critérios de flecha do carregamento que eu tenho dessa laje aqui. E mais, eu teria que fazer um assoalho de madeira para toda a laje, o que eu não preciso fazer com a laje treliçada nervurada aqui. Tá certo? Beleza? Posso seguir, Rangel? Vamos em frente. Vamos lá. Bem, feito isso, pessoal... Isso aí tudo a gente está falando da garagem, beleza. É um pavimento de garagem. Eu trouxe, nesse projeto aqui, eu trouxe o pavimento da garagem. Depois eu tenho um outro projeto que eu quero mostrar para vocês, que eu trouxe o pavimento da torre, do tipo, tá? Que é parecido, até uma arquitetura parecida com essa aqui. Tá? A locação das vigotas treliçadas. Isso é uma segunda... Depois da forma estrutural, a gente precisa montar essa planta de locação das vigotas treliçadas. Percebam que aqui nós temos todas as minhas vigotas numeradas e elencadas. Olha só, elas estão entrando dentro do maciço cerca de 50 centímetros. Tá? Elas entram dentro do maciço cerca de 50 centímetros. Aqui nós temos uma região, aqui, uma emenda. Como é que eu vou fazer a emenda? A emenda vai ser feita com comprimento de transpasse, armadura de transpasse, locada em obra. Tá? Então, eu tenho uma vigota, outros 12 metros aqui, outros 12 metros aqui e o restante que falta aqui. Tá? Onde que eu fiz as emendas das vigotas? As emendas das vigotas eu fiz preferencialmente na linha dos pilares. Por quê? Porque na linha dos pilares eu tenho, nesse caso, poucos momentos fletores positivos e a maioria são momentos fletores negativos, principalmente próximo aos pilares. Então eu faço emenda da armadura positiva onde eu tenho momento negativo e emenda da armadura negativa onde eu tenho momento positivo. É o mesmo princípio que a gente usa para a armação das vigas. Eu tenho aqui um mapeamento também de todos os meus elementos de enchimento. Né? Isso aqui é um mapeamento, pessoal, muito interessante que o TQS gera para a gente automaticamente. Tá? É bem interessante. Aqui uma tabela dos elementos de enchimento. Quantos elementos de enchimento inteiros ele vai usar? 3.161. Quantos recortados? Daí os recortes. Com EPS a gente consegue fazer recorte. Tá? Agora, já com laje cerâmica, é o recorte mais difícil. Paralelo com essa planta aqui, que é a planta de locação das vigotas, ok? Eu tenho uma outra planta, que é a planta de fabricação. Deixa eu achar aqui, na minha listagem aqui. Será que não? Eu abri sim, está aqui. A fabricação das vigotas treliçadas. Isso daqui é o que vai para o lajeiro fabricar para mim. Então, as vigotas do tipo A, eu tenho uma treliça aqui, no caso, é a TR 30867, né? Então, 30 centímetros de altura, banço superior com 8 milímetros, sinusoides com 6 milímetros e o banço inferior, 2 fios de 7 milímetros.
o comprimento dela, ok? A outra com um ferro adicional de 5 milímetros, a outra, tá? E assim por diante, tá? Eu tenho algumas mais carregadas, dependendo da região onde ela está. Por exemplo, aqui, ó, 2 ferros de 12,5 milímetros, ok? Se eu não me engano, nesse projeto aqui, a gente limitou que dentro da vigota ficasse no máximo 2 barras de 12,5 milímetros. E se eu precisasse de alguma armadura a mais do que isso, eu colocaria em obra em uma segunda camada sobre a vigota. Ok? Vem a tabela de ferragem toda aqui para o corte da ferragem. Ok? E aqui o consumo de aço, por exemplo. Aqui o peso de treliça, 4.732 quilos. Aço CA60 e aço CA50. Ok? Beleza? Arthur, tem uma pergunta aqui. Eu acho que esse é um bom projeto para a gente responder, que fizeram ontem também, sobre vigotas protendidas. Então, o Vitor perguntou se nesse projeto são vigotas protendidas, a gente já está vendo que não. E quais são as diferenças de cálculo comparativo às vigotas convencionais? Tá. É só um detalhe, Rangel, que eu esqueci de falar antes de responder a pergunta. Algumas vigotas lá, elas estão ancorando em vigas. Então, na região onde eu tenho ancoragem de viga, veja só que o detalhamento da vigota já mostra que a armadura da treliça deve sair para fora da sapata. É um detalhe que a gente comentou ontem da ancoragem nas vigas. Ok? Agora, quando elas estão emendadas uma de topo na outra, então a gente não tem essa situação aí, ok? E o ferro que faz o transpasse está em outro desenho, já vou mostrar. Sobre as vigotas protendidas. Bem, em primeiro lugar, vou voltar aqui na forma. Seria impossível eu fazer esse projeto em laje nervurada com vigota protendida. E por que seria impossível? Porque eu preciso fazer nervuras transversais às vigotas. E a vigota protendida ela é toda concretada. Por quê? Eu não posso não concretar a vigota protendida, porque eu preciso da área de concreto para justamente absorver as tensões de compressão que a proteção faz lá na pista ainda na fabricação. Então, vigotas protendidas são utilizadas em lajes unidirecionais, não em lajes bidirecionais. Não tem como fazer, ok? Em segundo lugar, mesmo nas lajes unidirecionais, as vigotas protendidas continuam não podendo fazer nervuras transversais, por serem totalmente concretadas. Logo, eu tenho uma limitação do sistema, ok? E eu já vi essas manifestações patológicas diversas vezes, quando nós temos um vão que ultrapassa aí 5, 6 metros com a vigota protendida, tá? Aparece na parte inferior, depois, quando está rebocado, tudo bonitinho, uma fissura de fora a fora no sentido da vigota. Tá? Por quê? Porque não existe a nervura transversal para a redistribuição de cargas com as vigotas adjacentes. Logo, um pontalete, uma alvenaria, uma carga que ficou maior, mais concentrada sobre uma vigota, não consegue se distribuir para as vigotas adjacentes. E como não faz isso, aparece essa fissura. Essa fissura vai derrubar a laje? Não, não vai derrubar a laje. Mas o que eu faço com ela? Acostuma. Tá? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Essa fissura, você pode passar a telinha, você pode fazer isso aqui, daqui a pouco ela abre de novo. As fissuras, nem todas elas, meus amigos, são de origem térmica. Tá? Mas depois que na estrutura de concreto abre uma fissura, ela se torna uma válvula de escape para as variações térmicas. Logo, abrir uma fissura pode ser por qualquer outro motivo. Tem uma variação térmica de temperatura, alguma variação higroscópica de volume do concreto, é naquele lugar que abriu a fissura que vai aparecer de novo. Por isso que, quando a gente tem uma fissura e a gente fecha, colmata a fissura, só que é uma fissura ativa, causada aí por qualquer outro efeito, quando eu tenho dilatações térmicas ou variações higroscópicas, eu tenho abertura da fissura novamente ali e vai me incomodar. Perfeito, vamos em frente. Beleza? Seguindo aqui. Feito isso, pessoal, a gente monta também uma planta de escoramento.
Então, olha só que bacana essa planta de escoramento. Na região aqui dos maciços, né, as linhas de escora, geralmente aí a cada 60 centímetros, ok? Veja que essas plantas são plantas de linhas de escora, não de quantidades de escoras. Tá? Plantas de linhas de escora. Agora, na região das treliças, aqui no caso eu precisei de uma escora a cada 1,60 m, 1,61 m, tá? Que deu o espaçamento certinho aqui. Como que a gente calcula esse espaçamento da linha de escora? Esse espaçamento da linha de escora, ele é devidamente calculado com os critérios que são apresentados, tá, para a não flambagem do banzo superior nem das diagonais. Okay? Então, eu particularmente realizei diversos ensaios de autoportância de vigotas treliçadas, e esses ensaios geram um equacionamento que a gente pode aplicar e gerar isso daqui. Nós temos um módulo totalmente dedicado no curso de lajes treliçadas para o ensino do cálculo desse distanciamento de linha de escora. E isso, Arthur, é um dos pontos, pessoal, que quando a gente fala que vocês podem ganhar dinheiro com isso, é um dos pontos. Imagina num prédio desse, você economizar uma linha de escora em vários pavimentos. O quanto de economia você gera. Então tem muita gente usando tabelinha para cálculo de escora. A cada 1,80 m, às vezes, poderia ser a cada 2 metros e tal. Enfim, quando você utiliza o dimensionamento, você tem certeza que está utilizando só o necessário. Quando você vai para o tabela, você pode ou estar usando menos que o necessário ou pode estar jogando dinheiro fora. E quando você sabe fazer certinho, você leva a economia para o seu cliente e, consequentemente, ganha dinheiro com isso. Exatamente. E olha, Rangel, nesse caso aqui, a gente está usando a treliça de 30 centímetros de altura. A treliça de 30 centímetros de altura é uma treliça que não é muito boa para essa parte de escoramento, tá? Porque ela tem diagonais muito grandes e elas flambam mais fácil aí com os efeitos de força cortante, que geram uma compressão nessas diagonais na fase construtiva. Então, se nós trabalharmos, se essa laje aqui tivesse sido detalhada com uma treliça H16, tá, eu teria que fazer as contas aqui, mas eu arrisco a dizer que essas linhas de escora aqui estariam na ordem de 2 metros, por exemplo. Tudo depende do dimensionamento, tá? Por favor, não vai sair por aí falando, não, o Arthur disse que se eu usar H16 eu posso meter escora a cada 2 metros. Não estou falando isso. Eu estou dando um exemplo pontual para uma situação pontual, tá bom? Aproveitando o exemplo, um colega perguntou aqui, eu acho que vale a pena. Dá para, por exemplo, numa laje pouco carregada, baixa altura, esse escoramento, qual que é a maior distância que você já viu entre um e outro? Né? A maior distância que eu já calculei foi 2,5 metros, Rangel. Quer dizer que pode chegar em alguns casos, e tem gente utilizando aquele 1,80 m sempre e pode estar jogando dinheiro fora com isso. E tem casos onde o pessoal está usando 1,80 m e precisaria de 1,20 m. Isso aí, tá? isso aí. Depois ele tem aquela laje toda cheia de barriga, né? Tudo por baixo, tudo. Quando o cara faz forro gesso, ele esconde a presepada, né? Mas depois, se ele vai rebocar, né, vem aquele reboquinho, né? Que o cara não vença comprar cimento e areia, né? A cada 2 dias na obra tem que descarregar uma carreta de areia fina e uma carreta de cimento para conseguir fazer o reboco da laje. E acrescenta carga não prevista no projeto. Né? Isso é importante. Show. Vamos em frente. Tá? Bem, feito isso, pessoal, nós temos aqui a planta, tá, de armadura positiva paralela às minhas vigotas. Em alguns pontos, não foi suficiente a armadura que eu tinha dentro da sapata. Eu tinha que colocar uma segunda camada em obra. Tá? E ela está aqui, ó. Então, por exemplo, aqui nessa nervura, um ferro de 5, nessa um ferro de 10. Aqui, 3 ferros de 16 nessa faixa. Veja que pega justamente a faixa dos pilares. É uma região que tem um efeito de pórtico. Tá? Tudo isso é levado em conta no dimensionamento. Tá? Então, isso aqui é a armadura, é a primeira armadura que é colocada em obra. Nos capitéis,
ok? A armadura de base dos capitéis aqui, tá? Temos também a armadura composta, que é a armadura de contra colapso progressivo, está no meio aqui, o cálculo disso, tá? Está no meio aqui. Lembrando que isso aqui foi feito na norma de versão da norma de 2003, e a versão da norma de 2003 ela usava 33% a menos de área de aço contra colapso progressivo do que a gente usa hoje. Então, que já foi implementado na revisão de 2014. A gente espera nunca precisar usar a armadura de colapso progressivo, mas se um dia precisar, ela tem que estar lá, tá certo? É a armadura positiva que cruza o pilar. Então, depois dessa armadura aqui, ó, tabelinha de ferros, o consumo aqui, tá? Nós temos a armadura positiva transversal, essa que vai nas nervuras transversais. Então, é a segunda armadura posicionada aí. Essa é posicionada em obra, né? Então, aqui, ó, uma bitolas interessantes aqui, porque a espessura da laje e os vãos são grandes, né? Ferros de 20 milímetros, coisas desse tipo, ok? Comum nesse tipo de projeto. E a armadura de base na outra direção dos capitéis também, tá certo? Bem, feito isso, nós vamos para a armadura negativa transversal às vigotas. Agora a parte superior, a armadura negativa, né? Percebam aqui que a armadura negativa ela é pesada também na região dos capitéis, onde eu tenho momentos fletores altos negativos, né? Então, olha só, nesse caso aqui nós temos barras de 16 a cada 10 milímetros, mais um complemento na região central aqui, de barras de 10 milímetros. Tá? Ó, é o N50, viu, Rangel? Não é FIT 50, viu? Quando dá erro no TQS, não, viu? Tem que cuidar. Tem gente que joga o detalhamento do TQS ou de qualquer outro software direto para a obra, e quando dá um erro de grelha, às vezes no software, alguma coisa assim, ele, para chamar atenção, ele detalha com FIT 50, cara. FIT 50 não existe. E o cara manda para a obra. E o cara manda para a obra e os pedreiros falam que engenheiro não sabe nada. Nesse aquele caso engenheiro aí, realmente não sabe nada. Tá? Mandou um negócio desse sem prestar atenção. Olha só, armadura de borda sem continuidade, gente. Eu não estou engastando a laje na viga, mas eu estou evitando o aparecimento de uma fissura aqui na parte superior. Lembrando que isso aqui, gente, é uma laje de garagem, ok? Eu acho que eu tenho anotado aqui na forma qual foi o carregamento que eu, na época, adotei para isso. Deixa eu ver. Se consumir mínimo de cimento. Essas notas que a gente brinca que só o projetista que lê, né? Tem que colocar as notas, pessoal. As notas tiram, exemplificam, né, para o pessoal aquilo que está sendo utilizado, as normas, os critérios, tá? E deixam a responsabilidade com o pessoal da execução. Tem que fazer isso. Mas, ó, eu já melhorei bastante as minhas notas desde essa época aqui, tá? Aqui eu não tinha colocado carregamento, não. Eu não li aqui. Ó, vídeo tabela de carregamento. Provavelmente está na tabela. Tabela de carregamentos, onde é que tá? Ah, tá aqui, ó. Eu coloquei sim. Ó, peso próprio, ação permanente, tá? Então é um acabamento simples, né? Não vai colocar piso, não tem forro pendurado, isso é garagem, ok? E a carga variável aqui ocidental de 5 kN, né? Até mais do que a norma pede. Até mais do que a norma 6120 pede, mas foi o requerido pelo... Deixa eu fazer um teste, pessoal. 5 kN dá quantos quilos? Coloca aí no chat, mas pode seguir. Vai colocando aí. 5 kN dá quanto, né? Já vou adiantando que não é 50 quilos, tá bom? Depois, a armadura, antes da armadura negativa, vai a armadura de distribuição, Rangel. Só falou 10 sacos de cimento aqui. É isso aí, por metro quadrado. Tá? A armadura... Puxa vida, eu não abri aqui a planta...
negativa. Escoras, fabricação, forma. Deixa eu caçar aqui rapidinho, Rangel. Isso daqui é importante a gente poder mostrar para o pessoal. Armadura de distribuição. Locação. Não sei se eu estou com essa planta aqui. Aqui, armadura de distribuição, está aqui. O que é armadura de distribuição? Vai antes do negativo, é a tela, ok? Por que tem que ter tela? A tela, nas lajes nervuradas, tá? Não precisa ser tela necessariamente, você pode colocar barras amarradas, tá? Barrinhas de 5 milímetros ali, amarradinha, tá? Com espaçamento, mas as telas dão facilidade muito grande. Por que a gente coloca essa tela? Primeiro, entre as nervuras, a gente tem uma região, tá? Que é uma capa de concreto, uma capa mais fina. Então, uma carga pontual, ela pode gerar uma flexão. Obrigatoriamente, eu preciso ter armadura de flexão da mesa apenas com um intereixo acima de 65 centímetros. Mas a vida prática mostrou para a gente já que é interessante a gente ter essa armadurinha, que é uma armadurinha aqui de tela, ok? No curso a gente ensina a calcular essa armadura de tela também, tá? Que tem a função aqui tanto dessa flexão, quanto também uma função aí de ligação mesa-alma da nervura da alma com a mesa. Né? Existe aí da resistência dos materiais uma diferença muito grande entre as tensões de cisalhamento da nervura com a tensão de cisalhamento da alma. E essa diferença precisa ser contemplada com uma armadura de ligação mesa-nervura. E aqui a gente faz um aproveitamento da tela. Então, você percebe, por exemplo, ó, todo esse canto aqui, o cara recorta, ele taca aqui, ó. Tá? Ele recorta esse pedaço aqui, ó, da tela, e ele joga aqui, ó, nesse pedaço. Qual a emenda da tela? O transpasse de duas malhas é suficiente para a emenda da tela. Okay? Isso antes do negativo. Depois vem o negativo que eu já mostrei, daí o negativo transversal, o paralelo às minhas vigotas. É a última camada de aço que vai. Okay? Feito isso, nós ainda temos, tá, a armadura de punção. A armadura de punção. Cadê? Aqui. Armadura de punção devidamente calculada aí, tá? Você usou ISO Studio? Não, aqui a gente usou estribo mesmo, dessa maneira. Ah, tá bom, legal. Tá? Sempre quando a gente calcula laje lisa, tá? Não só treliçada, com cuba plástico, enfim, laje lisa que precisa ter um maciço sobre o pilar e que a gente vai ter armadura de punção, a gente sempre precisa fazer a malha da armadura de base positiva do capitel e a malha negativa ter o mesmo espaçamento para a gente conseguir encaixar uma barra positiva na parte de baixo, uma barra negativa na parte de cima. Tá? Fazer esse daqui. Isso daqui é quando você faz o gancho tipo S. Você pode fazer o gancho também em formato de C, tá? Seria um gancho mais ou menos assim, tá? Abraçando a barra de cima e a barra de baixo. Tá? Você pode fazer isso. Você pode fazer também o gancho em forma de U, um estribo aberto, assim. Você pode fazer isso aqui também. Tá? Ou você pode usar o conector de pino com cabeça. Né? Ele vem uma chapa de aço e o pininho aqui com soldado aqui. Ele tem parece um parafusinho, um prego de cabeça bem interessante. Só que o interessante sempre que a gente tem que cuidar quando a gente usa o Studio Bolt, de preferência a gente tem que passar uma armadura negativa aqui, ó, nessa região do Studio Bolt também. Tá? Senão a gente acaba tendo uma ineficiência da armadura de punção. Beleza? Perguntar do traspasse da armadura de tela que você comentou, quantos centímetros deve ser?
Duas malhas, tá? Então você tem telas que a malha é 15 centímetros, 30 centímetros. Outras que a malha é 10 centímetros, vai ser 20 centímetros, ok? Por quê? Como a tela é eletrosoldada, pessoal, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês um esqueminha dela. Aqui, ó. Duas malhas, uma malha de emenda está suficiente, tá? Nesse caso aqui a gente adotou uma malha. Por que uma malha apenas? Porque a armadura é de distribuição, ela não está aqui para combater esforço negativo, coisa desse tipo assim, então não precisa ter um transpasso perfeito. Mas quando você pega lá os estudos da IBTS, tá? O Instituto Brasileiro de Tela Soldada, okay? Que é muito bom, inclusive, eu recomendo que o pessoal muito conheça. Bom, o engenheiro João, que tem um software muito legal, inclusive. Fundou ali esse instituto, muito bom. Tá? E a gente tem aí esse transpasse, ele prova lá para a gente que uma malha, duas malhas é mais que suficiente para a gente fazer essa ancoragem da tela. Por quê? Esse transpasse da tela. Porque além do comprimento reto de ancoragem, nós temos barras soldadas transversais, tá? Que são ancoragens mecânicas dessa nossa tela. Então, a ancoragem de tela, se tem uma coisa que ancora para valer no concreto, é a tela. Isso daí é a coisa mais bem interessante, tá? Perfeito. Esse aqui são os passos, o passo a passo, Rangel, das nossas do detalhamento de uma laje teleçada. Tá? Esse aí é o passo a passo do detalhamento de uma laje teleçada. Eu tenho um outro empreendimento aqui que eu quero mostrar para vocês. Não é isso aqui, não. Vou abrir essas plantas aqui para mostrar para vocês. Um outro empreendimento parecido também com esse que a gente estava mostrando. Tá? Alto também, prédio alto. E a gente consegue ver aqui, esse aqui tem 30 lajes aqui com a cobertura, né, 30 andares. E o pavimento que eu quero mostrar para vocês é parecido com aquele pavimento que a gente viu lá, tá? Desenvolvido pela mesma empresa, né? E o pessoal queria fazer outra torre parecida com aquilo, né? Então a gente tem aqui os apartamentos, assim, tudo desse jeito meio diferenciado, esconso aqui, né? Isso daqui mais para cima, né? Andares superiores, aqui as caixas de elevador, tudo dessa maneira. O prédio é alto, tá? E apesar de ele ser alto, para vocês terem uma ideia aqui, a largura dele, em média, aqui de um vértice a outro, aqui em 15 metros. Então é uma parede. E esse também era de frente para o mar. Então pensa aqui na norma de vento, que inclusive teve uma revisão aí que saiu em dezembro de 2023, okay? A 6123, que é de ação do vento, você vai encontrar que esse prédio aqui ele está numa categoria 1, que está de frente a uma superfície desimpedida, né? E o vento dá no meio dele com força. Então a estabilidade global dele é muito solicitada. Sempre. Quantos andares eram? Você lembra? Esse aqui tem 30, mais uma quebradeira lá em cima de casa de máquina e coisa nada. Mas o carpinteiro aí foi bom, hein? Hã? O carpinteiro aí foi bom, hein? Fazer essas formas aqui é judiação, né? O cara ele sofre. Pessoal, não é a mesma arquitetura, isso é outro empreendimento, certo? É outro empreendimento já. É outro empreendimento. Tá? Aqui as garagens, tá? E nos andares inferiores,
não sei se eu estou com a arquitetura final certa aqui, mas nos andares inferiores, essa parte dos apartamentos aqui era retangular ainda, tá? Não era todo cheio daqueles desenhos, aqueles recortes lá. Mas, enfim, a questão é a seguinte, a gente está comentando aqui só para a gente esclarecer algumas coisas aqui. Qual foi a solução adotada? Então, de laje. Tá? Aqui as lajes estão apoiadas em vigas, tá? Então não é laje lisa. Essas vigas aqui, elas estavam unidas aqui fazendo um pórtico, né, de 4 pilares. Então tinha esse pilar, por exemplo, esse 67, que é um L, né? 2 pilares aqui no meio, tá? E outro L aqui atrás, ok? Tinha um grande problema nesse edifício. Não tinha altura para a estrutura. O pé direito era muito apertado mesmo. Então, as vigas, 85 centímetros de largura, 45 de altura. Não é uma coisa usual e não é a melhor forma de você ter uma viga. Tá? Não é a situação mais econômica de você ter viga. Mas era o que tinha para aquela situação ali. Enfim, qual era o vão aqui entre os pilares? Né? Esse vão aqui entre os pilares. Opa, vai ser uma linha em vez da cota. O vão aqui entre os pilares, 727 centímetros. O vão livre da laje aqui, ele está com 640 centímetros. Tá? 6,40 metros. Bem, sempre aquela questão, né? A gente precisa fazer uma laje ficar econômica, atender o cliente aqui. Bem, o interessante aqui, então, como a gente tem essas vigas aqui, a gente propôs fazer para o cliente uma laje unidirecional. Percebam que agora ela tem um formato mais retangular, né? Uma laje mais unidirecional com nervuras transversais a cada 129 centímetros de intereixo. E as nervuras longitudinais a cada 65 centímetros, que é o limite para eu não precisar calcular flexão da capa e coisa desse tipo, e eu economizo um concreto aí. 120 é o tamanho da placa, não é? De isopor padrão? 120 é a placa de GPS padrão. Tá. Aí é o seguinte, gente. O pessoal perguntando o que é esse formato triangularzinho aí. É o que eu vou chegar aí. Tá? É justamente por isso que eu queria mostrar esse pavimento aqui desse edifício aqui. Para a gente viabilizar essa laje treliçada para o cliente, a gente precisou trabalhar com o engastamento de uma laje na outra. Então, percebam que nós temos um contínuo horizontal aqui e eu posso engastar uma laje na outra. Vou tentar desenhar rapidinho aqui como que ficam os nossos momentos fletores, basicamente, aí, de uma laje dessa maneira. Tá? Então, os momentos fletores, eles são uns picos assim. Tá? Um negócio mais ou menos assim. Tá? Em cima dos apoios, momento fletor negativo, um pico, desce no meio do vão, positivo, pico de novo. Enfim, quando eu estou no meio do vão, eu tenho esse momento fletor positivo, quem é comprimida é a mesa superior. Então, olha só no corte aqui, tudo isso daqui que está desenhado aqui em azulzinho aqui, está sendo comprimido na parte superior. Está tranquilo, não tenho problema. Tá? Mas quando eu chego rente aos apoios, esse pico de momento negativo que, em termos numéricos, é maior do que o valor do momento positivo, ele estourava. Se eu chegasse com esse EPS inteiro aqui, a nervura de 9 centímetros de largura não dava conta. Em outras palavras, eu caía no domínio 4 e a laje não pode ser armada, nenhuma peça fletida pode ser armada no domínio 4. Aí o que acontece? Se eu não quero armar no domínio 4, o que a gente faz em vigas? A gente faz uma gambiarra técnica, né?
eu forço a viga a trabalhar no limite do domínio 3 para o 4 e armo com uma armadura de compressão, que a gente chama de armadura dupla, na parte comprimida, para ajudar essa compressão do concreto. E o concreto não sofrer esmagamento, ruptura frágil. E a peça não se tornar uma peça super armada. Enfim, em lajes, nós não temos estribos comumente. Fazer estribo em laje é muito chato, pessoal. Por quê? Uma armadura de compressão ela precisa estar devidamente confinada por estribos. Por isso que eu estou falando de estribos. Então, armadura de compressão, armadura dupla em laje, não é uma opção interessante. Tá? Porque eu teria que confinar com estribos. Então, tem que armar estribo de laje, espaço pequeno, é complicado de você fazer isso. Então, o negócio é resolver com concreto. Se eu simplesmente tirasse meio EPS aqui, fizesse uma macição aqui de 60 centímetros, eu resolvi o problema. Só que daí a espessura média da laje crescia muito. Quer dizer, eu gastava muito concreto. E aqui eu estava tentando viabilizar a laje treliçada com o cliente. Então, o que a gente conseguiu bolar aí na época? Tá? Em vez de nós trabalharmos com uma vigota comum de 13, 12 centímetros de largura, nós trabalhamos com uma vigota, que no caso aqui, foi uma vigota com uma largura de 25 centímetros. O EPS, ele vem recortado da fábrica. Então, com um pedido grande, o volume era grande, uma obra grande, a gente conseguia fazer o seguinte, não, o EPS eu trago da fábrica, já recortado, em vez de ele ter 1,5 centímetro de encaixe, ele vai ter um pouco mais aqui, ele vai ter, em vez de 1,5 centímetro, ele vai ter 8 centímetros de encaixe. Aonde? Nessa região central, esses três. E esse bloco de EPS diferente aqui, ó, esse bloco de EPS diferente em forma de tronco de cone, ele também vem recortado já da fábrica, ou é recortado na obra, tanto faz, ok? E eu tenho um alargamento da minha nervura. Eu tenho esse alargamento da minha nervura, e quando eu tenho o alargamento da minha nervura, quando eu chego nessa região aqui, eu tenho uma mesa com uma nervura com uma largura suficientemente grande para garantir uma resistência de compressão adequada. Só que para eu conseguir modelar isso aqui computacionalmente, eu precisava criar várias nervurinhas transversais nesse bloco aqui. Então, simplesmente a gente detalhou diversos bloquinhos separados aqui, uma nervurinha transversal pequenininha, de 4 centímetros apenas, um ferrinho simples aqui. E aí o TQS, que na época eu calculei isso aqui no TQS, ele entendeu que nesse trecho aqui, por exemplo, ó, nesse trecho aqui, a largura da nervura seria 9 centímetros. Tá? Deixa eu colocar a cota aqui. Seria 9 centímetros. Nesse trecho próximo, a largura da nervura seria 11. Nesse aqui, a largura da nervura seria 14. Nesse aqui, a largura da nervura seria 16. E nesse aqui, a largura da nervura seria 19. E com 19 centímetros, com essa redução progressiva, eu consegui resolver o problema da compressão excessiva do concreto, garantindo um consumo pequeno de concreto para o pavimento. Esse pavimento nas lajes tem uma espessura média de 9,6 centímetros. Equivale às lajes a serem uma laje maciça de 9,6 centímetros de espessura. Tá? É uma laje que ficou super econômica. Faz muitos anos, eu não me lembro agora quanto que era o projeto original, que era em cuba plástica, a espessura média da cuba plástica aqui beirava uns 20 centímetros. Tá? Então, essa solução aqui, mesmo tendo essa dificuldade maior com a vigota, ter uma base maior, com esses recortes de EPS, era uma economia violenta. Isso daqui repetia 30 andares no prédio, 25 andares no prédio. Você reduzir, aí em cada andar do prédio, você estava reduzindo aí em torno de 70, 80 metros cúbicos de concreto, você,
isso enche o olho de qualquer construtora. E mesmo que tenha um pouquinho de dificuldade na execução aqui, o pessoal já ia ter uma dificuldade enorme para fazer esse monte de viga curva e coisa rara aqui. Colocar isso aqui a mais, isso não ia ser um empecilho. E a gente consegue viabilizar uma economia fantástica numa laje que tem aqui 7 metros e pouco de vão, tendo uma altura acabada de 26 centímetros, 21 centímetros de EPS, 5 de capa, atendendo a todos os critérios normativos e todas as nossas questões aí que a gente precisa atender nos projetos. Beleza? Bem, gente, não sei se tem alguma dúvida disso daqui, Angel, desse projeto específico, tá? Ou se tem outras dúvidas gerais aí, mas esses 2 estudos de caso aí, um para mostrar como é que é o projeto, detalhamento completo de uma laje treliçada, e outro para essa particularidade aqui, uma coisa que não é comum, né? Mas uma coisa que aconteceu aí e que foi interessante, uma resolução que trouxe uma economia interessante para o cliente. Perguntaram em relação à logística de obra para erguer essas vigotas. Essas obras grandes, elas têm gruas. Então a vigota ela sobe em fardos, né? Fardos devidamente travados pela grua. Não tem nenhum tipo de problema com isso daí. Tá? Beleza. Pessoal, tem dúvidas ainda, Arthur? Fica aí e eu vou responder. A gente vai responder tudo que tiver aqui, tá? Manda sua dúvida se você tiver. Antes disso, a gente queria explicar para vocês sobre o novo curso, que é o Projeto de Execução de Lajes Treliçadas, que está indo para a segunda turma. Durante esse workshop, nós te mostramos como projetar e executar lajes treliçadas corretamente, com exemplos até fora do padrão e exemplos usuais do seu dia a dia, né? Porque sim, é possível ganhar dinheiro nesse mercado, principalmente levando soluções como essa que a gente está falando, soluções que levam economia e segurança para o seu cliente, né? E é por isso que você dedicou seu tempo durante esses 2 dias, seu tempo é muito valioso, para adquirir mais habilidade que poucos engenheiros sabem. Tem muita gente falando muita bobagem sobre isso, sobre laje treliçada, e você está aprendendo o correto, tá? Por um tempo, muitos alunos meus me procuravam falando que já sentiam necessidade de se aprofundar nisso. Eles tinham dúvida como vencer grandes vãos em lajes treliçadas, qual laje treliçada utilizar em cada situação, balanços, flechas, né, em laje treliçada, custo-benefício para o cliente, porque uma coisa a gente já sabe que engenheiro precisa ter segurança na hora de projetar qualquer estrutura e precisa ter clareza de como que isso vai ser executado. Tá? Não adianta só colocar no papel lá que a gente sabe disso. Se não aprofundar, a gente não vai ter segurança. E é por isso que eu quero apresentar para vocês rapidamente o curso do Instituto Rangel Laje, Projeto e Execução de Lajes Treliçadas, com o professor Leandro e o professor Arthur, que ministram essas aulas, tá? Nesse curso, o professor Arthur e o Leandro vão te dar habilidades, vão te ajudar a desenvolver as habilidades e ferramentas necessárias para projetar e executar lajes treliçadas corretamente e ganhar dinheiro com isso. Eu vou mostrar rapidamente aqui o site, para vocês terem uma ideia. Ó. Vocês terão acesso, já até pedi para mandar no grupo esse site, tá? Para vocês, ó. Como que funciona. Tá aqui, ó. Então, curso Projeto e Execução de lajes treliçadas. Tudo que você precisa saber sobre laje treliçada está lá em detalhes esmiuçados, tá? Então, é um total de 14 módulos. Aqui tem 11, mas são 14 módulos. 14, é isso, né, Leandro? Ou Arthur? São 14 módulos. Até, Rangel, se você me permitir... Pode ser. Eu queria compartilhar de forma bem tupiniquinha aqui. Só para vocês entenderem porque está dando diferença, tá, pessoal? Quando a gente lançou a primeira turma, a gente tinha um escopo previsto. Quando eles começam a gravar, a coisa começa a engrossar um pouco mais, né, Arthur? Então a gente nunca entrega menos do que o combinado, mas foi entregue mais do que o acordado. Bem mais. Veja só, pessoal, nós são 11 módulos, e
Dentro desses módulos, nós temos diversas aulas, totalizando 46 aulas. Então, por exemplo, o que nós trabalhamos aqui, para dar um spoiler para vocês aqui, no módulo 1, tá? Os conceitos iniciais, laje maciça versus laje nervurada, tipo de laje nervurada, armadura treliçada, depois os sistemas estruturais de laje treliçada, explicando por detalhe a montagem, como é que funciona, como não é, tá? Os materiais que a gente usa, durabilidade, e aí os critérios de dimensionamento. Dentro dos critérios de dimensionamento, a gente ensina o pré-dimensionamento, tudo mais aí. Ações, esforços solicitantes, tem dúvida de como fazer combinação de ação, a gente faz exercício ali junto com você de combinação de ação. E aí as solicitações normais, dimensionamento à flexão. Tá? Até antes aqui, ó, nessa parte de esforços solicitantes, Rangel, a gente ensina no curso aí a determinar, por exemplo, calcular uma laje lisa na unha, na mão. Tá? É um negócio que você não acha em qualquer lugar. Tá? Então, não tem mesmo. Tem disciplinas, às vezes, de extensão que custam, sei lá, R$1.500 só para ensinar isso. Exatamente. Aí você tem aqui a parte de cortante, punção. Você quer aprender punção? Dentro desse curso de laje treliçada, você vai aprender punção de cabo a rabo. Tá? Tudo que tem de punção, você precisa estar aqui nesse curso. Colapso progressivo, ligação mesonervura, tá? Estados limites de serviço, formação de fissura, abertura de fissura, deformação excessiva, que é a flecha, como calcula a flecha, laje treliçada, ok? Vibração excessiva, aplicação manual e no TQS, tá? De estudo, ensaios de autoportância, cálculo aqui de escoramento, tá? Esse é o 10º módulo. Cálculo de escoramento, elementos treliçados com abertura de concretagem, sem abertura. E o último módulo, que são as práticas construtivas. Como compatibilizar com instalação elétrica, hidrossanitária e assim por diante. Ô, Rangel, sabe por que está vermelhinho aqui, todas essas aulas aqui, esses numerozinhos? Não. Então, está vermelhinho porque isso daqui está tudo gravado e disponível para quem adquirir o curso. Já está 100%? Finalizou já a gravação? 100% disponível para quem adquirir o curso. Tá? Perfeito. Ó, e aí, aproveitando, né? Participou e tem alguma dúvida? Lá na plataforma, os professores, Leandro e Arthur, vão responder todas as dúvidas. E, além disso, vocês têm direito a mais 2 reuniões no Zoom com os 2 professores. Entrando nessa turma, tem mais 2 reuniões no Zoom para você tirar suas dúvidas diretamente com eles, tá? Com seus mentores do curso. Esse curso é totalmente online. Você terá, como eu disse, as aulas já estão gravadas, então você vai ter já acesso a elas, uma parte agora essa semana e o restante na semana que vem, a todo o conteúdo. Você poderá acessar por 12 meses, é o tempo de acesso, tá? Quantas vezes você quiser na plataforma, e isso é renovável depois se você quiser. Você vai receber também, junto com os materiais, além dos vídeos, material em PDF do curso. E aí, Arthur, tem umas tabelas, não tem? Vamos voltar aí? Fala um pouquinho dessas. Vamos primeiro falar da tabela da tabela que a gente vai dar hoje, KCKS. Você tem ela fácil aí, não? Deixa eu caçar ela aqui, que eu acabei de... E daí a gente fala também das 52 das demais, tá? Acha aí que eu já te chamo aí. Agora presta atenção, nós decidimos dar um presente para todos que se inscreveram no curso de projeto e execução de lajes treliçadas. Para você que está assistindo a aula, nós combinamos e nós vamos enviar para vocês a tabela de KCKS atualizada de acordo com a 6118 2023, a mais atual. Aí você vai receber no grupo daqui a pouquinho. O Arthur vai só mostrar para que é e para que serve isso que a gente utiliza no curso também. Fora isso, tem mais 52 tabelas de laje bônus, que eu quero que ele mostre para você qual que é a função disso. E quanto que tudo isso vai me custar, professor Rangel? Bom, o valor do curso, vamos lá. O Arthur, achou aí já, Arthur? Só dá um sinal para eu ver. Já achei aqui. Tá bom, vamos por partes. Vamos primeiro mostrar a KCKS, que isso a gente combinou e todo mundo vai receber lá no grupo, exclusivamente no grupo do WhatsApp, tá? De inscritos.
Beleza. Ó, Rangel, um outro bônus aí para quem entrar nessa turma aí. Você falou mais 2 reuniões por Zoom para tirar dúvida com a gente. Tá? Vão ser 3 reuniões com Zoom. Ah, fechou. Bom, Top. fechou? Mais um, ótimo, excelente. Beleza? Essa reunião no Zoom, pessoal, para que serve? Não é aula extra. É para você entrar e perguntar para os dois o que você quiser. Estou tendo tal dificuldade em tal projeto, ou passei por tal situação, como que resolve? Os dois vão responder vocês o que vocês quiserem perguntar sobre o assunto. É isso aí. Bem, pessoal, quem é engenheiro aí e trabalha com cálculo estrutural vai conhecer essas tabelas de KC, KS, ou também tabelas conhecidas como K6, K3, dependendo aí do local onde você pega. Essas tabelas aqui estão atualizadas com os critérios da NBR 6118 de 2023. Né? Então, olha só, nós temos a tabela KC e KS aqui, ó, por exemplo, quando nós trabalhamos com uma viga, uma laje, com a largura da borda comprimida crescente ou constante, por exemplo, uma laje nervurada, treliçada, se você está usando, por exemplo, FCK 25, você calcula o KC, que é a largura que você tem aí do seu intereixo, né? O D, que é a altura útil ao quadrado, dividido pelo momento fletor de cálculo, e você vai entrar aqui. Digamos que deu, sei lá, 3,3. Deu 3,3, isso equivale a um beta-x, que é a profundidade relativa da linha neutra, x sobre d de 0,28. O domínio que eu estou trabalhando é o 3, e o KS correspondente para CA 50, 0,026. O que isso significa? Se você pega esse KS, multiplica pelo MD e divide pelo D, você acha a área de aço que você precisa ali. Tá? Então é super simples e prático. E a gente tem isso para concretos de 20 a 50 MPa, ok? Para concretos de 55, daí de 5 em 5 MPa, 60 até 90 MPa, que é o último concreto aí trabalhado pela NBR 6118. Tá? Você pode ter até essas tabelas de KC e KS em algum lugar aí e encontrar na internet, mas atualizadas com a NBR 6118 2023, que teve alterações no diagrama tensão-deformação do concreto, não vi ainda além dessas nossas aqui. Tá? E todo mundo que está participando aqui hoje vai ganhar isso daqui. Beleza? Perfeito. Fora isso, tem as 52. Agora, para quem se inscrever nessa turma, né, a gente vai disponibilizar 52 tabelas de laje bônus. Para que servem essas tabelas extras? São tabelas, tá, que dão para a gente um reforço positivo de lajes unidirecionais biapoiadas. Tá? Então, a seção transversal, isso aqui atualizado também com os critérios normativos. Tá? Então, tudo certinho. O que você pega, por exemplo, aqui no caso, você pega, escolhe ação permanente que você quer, fora o peso próprio, por exemplo, eu quero 1,5 e quero de ação variável, eu quero 2, por exemplo, 1,5 mais 2. E o meu vão é 2,40. Eu vou precisar, tá, numa laje de 10 centímetros de espessura, 4 de capa mais 6 de elemento de cimento cerâmico, na nervura, na vigota de um reforço de um ferro de 8 milímetros. Tá? Essas tabelas aqui, gente, vale ouro, viu? Então tem para diversos elementos de enchimento, diversos tipos de treliça. A treliça vai mudando, o elemento de enchimento, a altura da laje vai mudando. Tá? E você tem isso daqui para as nervuras unidirecionais, até as lajonas grandes aqui, ó. Tá? Deixa eu chegar aqui, ó. 24 de cerâmica, capa de 6 centímetros. Tá? Os reforços que eu preciso ter aqui, dependendo do meu vão. E tem para EPS também. Tá? Então, nós temos 52 tabelas, e essas tabelas aqui são disponibilizadas para quem entrar nessa turma aí. Muito bom. Aí, ó, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar para vocês como que é a plataforma, tá? O curso é entregue pela plataforma da Hotmart, as aulas já estão aqui, né? Você pode acessar os módulos, estão disponíveis.
Então, clicou aqui no modo e você vai do começo, do início, fica tranquilo, desde essa diferença, tipo de laje nervurada. Ó, essa aula, por exemplo, conceitos iniciais, tem quase 40 minutos, 31, mas são nessa faixa ali de 15 a 40 minutos cada aula, para que o assunto fique bem coberto, mais fácil de pesquisar depois também, né? Então, ó, estão todas as aulas já, qualquer aula, você pode clicar, então você vai assistir ela tranquilo. Isso você pode acessar do seu celular, do computador, da sua Smart TV. E se você sair num ponto da aula, precisei sair. Quando voltar, ela vai estar parada exatamente onde você, como se fosse Netflix mesmo, tá? E toda a aula acompanha um material em PDF para te auxiliar. Você vai baixando os materiais que o professor cita aqui, você pode ir baixando e tendo acesso, tá? Então, e lembrando que é por aqui também você pode fazer suas perguntas para os professores. Então, os módulos estão já disponibilizados, ó. Já estão disponíveis. Essa aula aqui deu 1h30 de aula, ó. A aula maior de todas, com exemplo numérico do pavimento tipo, ó, de uma lá. Então, vai fazendo conta mesmo, ó, tá? E explicando passo a passo para que todos possam acompanhar e entender o que está sendo feito, tá? Mas com a linguagem, pessoal, acessível, fica tranquilo. Todos vão conseguir fazer com toda certeza. O acesso é de 12 meses. Quanto Angel, custa... Oi, deixa diga. Deixa eu só falar um negócio aqui. Você está falando do tempo das aulas, né? Eu tenho isso daqui cronometrado, viu? São mais de 23 horas de curso. É um baita de um curso. Quando a gente fala 23 horas, pessoal, a gente está falando de aulas faladas. É diferente da sala de aula. Sala de aula, por exemplo, você tem 50 minutos de aula, não é 50 minutos o professor falando todo o tempo. Você tem participação dos alunos, tem as reuniões, enfim. Então, por isso que o tempo, o certificado é maior do que isso, tá? Quanto custa o curso? Vamos lá. O curso, ele custa... O valor já é bem acessível, né? R$ 1.997 à vista para 12 meses de acesso, tá? Cara, um projeto que você faz já é bem maior do que isso, né? Quando você resolve aquele problema que você está demorando um monte, já vale muito mais do que isso. Agora, nós vamos fazer somente amanhã, das 9 horas da manhã às 19 horas, depois não adianta chorar, tá? A gente vai abrir vagas para essa segunda turma com 50% de desconto, tá? Então, vai custar amanhã apenas R$ 997 à vista, ou, se você preferir, em 12 vezes no seu cartão de R$ 97,14. Aonde que você vai receber esse link? Exclusivamente nos grupos, tá? Então, terminou essa aula, vai ser enviado lá no grupo com esse desconto. Aí, à vista, você pode comprar em boleto, pode comprar em Pix, pode comprar à vista no seu cartão de crédito, tá? Então, esse valor somente amanhã, às 9 horas da manhã. Você pode parcelar como quiser. Essa condição fica disponível somente até 19 de amanhã. E se não gostar do curso, Rangel? Bom, se não gostar, você tem 7 dias, lembrando que o conteúdo já está lá, você pode receber 100% do dinheiro, você não perde um centavo, tá? Eu acredito tanto que os cursos oferecem no Instituto são práticos, mão na massa, que nós devolvemos 100% do seu dinheiro. É só chamar a minha equipe, tá? A gente devolve 100% do seu dinheiro, mesmo depois, se você tiver qualquer dificuldade, é só chamar a gente. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos liberar esse desconto apenas para quem estiver nos grupos. E tem uma coisa aqui, ó. Para os 5 primeiros, nós vamos, o professor Arthur, o Leandro está disponibilizando 5 livros. 5 livros, tá? Que serão editados, serão auditados pela minha equipe. Como que eu sei que é 5 primeiros? A gente vai auditar, né? E esses 5 primeiros vão receber um exemplar do mais novo livro do professor Arthur e Leandro, tá? Vou mostrar mais para vocês. O link está na descrição dessa aula.
Fechou? Tá entendido? Tem dúvida do curso? Não consegui assistir a aula de ontem. Ó, essas aulas, a de hoje e a de ontem, nós vamos deixar... Quantos likes tem aí? Deixa eu ver. Como é que tá de like aí, Raíssa? Deixa eu ver como é que tá aqui. No vídeo do YouTube. Deixa eu abrir ele aqui. 97, Angel. 97 likes. Se a gente... Quantas pessoas ao vivo? A gente tem 142 pessoas ao vivo. A gente bater 110 likes, eu vou deixar gravado. 110 likes. 110 likes. Eu vou deixar gravado todas as duas aulas até este domingo, tá? Que dia que é domingo? Que já vai ter que deixar, viu? Já bateu? 12/5. Até no dia das mães. 12/5. Vai ficar gravado até depois, sai do ar, pessoal. Sai do ar por quê? Porque nós precisamos, a partir daí, dar atenção para quem está comprometido com o seu sucesso, com o nosso time, para que a gente possa responder, tirar dúvidas, mandar material para quem está pagando o preço, né? Pagando preço não é só a grana de comprar o curso, não. É pagando o preço de estar num local como esse, de pessoas, é uma comunidade, né, de pessoas que estão comprometidas em fazer esse negócio direito e ter acesso aos cursos, tá? Dá para aumentar acesso para 2 anos? Você pode, depois que venceu, o Carlos, o seu tempo de acesso de 12 meses, por um valor bem acessível, prorrogar por 2, 3, 4, 5, o tempo que você desejar, tá? Por que que tem um valor anual? Porque os professores dão suporte, não é um curso que vai estar lá largado. Como que eu vou garantir que o Arthur vai dar suporte vitalício? Sei lá, quando o Arthur já está no bico do corvo, sei lá. Ô, louco, cara! O Arthur já tem 80 anos quase de idade. Tô brincando. Doido, a gente não garante, por quê? Porque nós não... Esse negócio de vitalício, né, que o pessoal costuma vender por aí, vitalício até quando? Até a plataforma existir? A gente nem sabe se a plataforma aqui... Ó, então, a gente garante por esse período, tá? Que é o tempo que os professores podem dedicar aí. O pessoal tá falando que eu tô velhinho também. Eu também tô. Eu não sei nem se eu vou estar aqui ano que vem. Então a gente combina por prazo que a gente consegue. Não dá para confiar, o pessoal tá zoando. Ó, estão digitando com o meu nome aí, mas não sou eu digitando essas coisas aí, não. Então o tempo de acesso, tá? Problema específico é por isso, para a gente dar suporte, tá? Beleza? Beleza? Fechou? Então é isso, não é velho, é novo há muito tempo. Gostei. Boa. Aí Gostei. sim, aí. Ó, se vocês tiverem qualquer dúvida, o que vocês fazem? Tá lá no grupo do WhatsApp, chama, sabe a pessoa que está enviando as coisas para vocês lá? Chama aquela pessoa no particular, chama no direct, no privado e pergunta. Não resolveu, tem qualquer dúvida também, pode me chamar no meu Instagram, Rangel Laje, não tem problema nenhum. Se quiser falar com o Arthur direto, tem o Instagram dele também, nas próprias apresentações tem lá o Instagram dele, tá? Fechou? Amanhã, 9 horas, a gente tem um link de inscrição para vocês. Esse material vai ser enviado... foi passado durante todo o treinamento no chat, acesso para quem quer o certificado. Quem está assistindo gravado não tem acesso a esse formulário, né? Tem que ter participado das aulas ao vivo. Ó, aqui, ó. A Raíssa está comentando um negócio que eu acabei não comentando. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu acabei não falando aqui. O tempo de acesso é 12 meses. É isso mesmo, Raíssa? Certinho? E quem comprar amanhã tem acesso dobrado? Confere? Tá certo isso? É isso aí. Tem acesso dobrado? Então. Acesso dobrado então é o seguinte, ó. Carlos, ó, notícia ótima. Não estava aqui no meu script. Quem comprar amanhã leva 50% de desconto, ou seja, pagar apenas R$ 997 à vista ou parcela. Que mais? Vai ter os 5 primeiros livro,
em primeira mão, lógico, assim que tiver disponibilizado, não devemos cobrar isso amanhã, né? E acesso dobrado, ou seja, você compra 1 ano de acesso e leva 2 anos de acesso. Todo mundo que comprar amanhã, tá? Deixou para sexta-feira, vai pagar o valor cheio e vai ter acesso de apenas 1 ano. Então, acesso dobrado para quem comprar amanhã apenas. Fechou? Muito bom isso aqui, porque são 2 anos. Por que 2 anos? Por que é bom ter mais tempo? Não é só porque vocês vão poder assistir mais tempo, mas é porque vocês podem tirar as dúvidas com professores mais tempo. O acesso aos professores, além do conteúdo, é ouro, né? Você poder perguntar diretamente para os autores do livro, tá? E depois a gente manda o link para vocês, quem quiserem adquirir o livro também. Tá bom? Senhores, Arthur, muito obrigado. Gostei bastante do conteúdo. Vocês gostaram? De verdade, assim, coloquem no chat só para eu saber. Foi um conteúdo que faz diferença? Você entrou, saiu desse workshop sabendo mais do que você entrou, resolveu dúvidas, que isso é o mais importante para a gente, que seja um conteúdo que possa fazer diferença na vida de vocês, que vocês possam aplicar isso nas obras, possam aplicar em projeto e possam ganhar dinheiro com isso, né? Agora, se um conteúdo gratuito como esse faz tanta diferença, igual o pessoal está falando, imagina um conteúdo pago com muito mais tempo, que isso é um evento, isso é um workshop, com muito mais tempo para destrinchar isso e poder entregar esses materiais para vocês mastigadinho. Quantos anos o Arthur tem de estrada fazendo isso todos os dias, que ele é professor e também projetista. Não só dá aula, não, né, Arthur? Trabalha também. Né? Trabalho também. Fazendo isso todos os dias, ou seja, é um treinamento de projetista para projetista. Não é uma coisa só acadêmica, embora tenha, sim, com profundidade a parte teórica lá, tá bom? E com foco sem tirar o olho lá da prática, né? É o tal do entregando o ouro sempre, né, Arthur? Tem curso que às vezes o pessoal saboneta, fala mais ou menos como é que é, mas não fala como que faz. Aqui a gente explica como tem que ser feito, fala na norma e vai lá e mostra como faz. É isso aí. Tem que ser assim. Fechou. É isso aí. Senão não vale a pena. Obrigado, pessoal. Obrigado, Arthur. Um forte abraço. A gente se vê amanhã às 9 horas da manhã. Valeu. Falou, galera. Um abraço. Espero vocês no curso e nas nossas reuniões. Grande abraço. Um abraço.